A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Vendo Cristo no Novo Testamento, por Stephen Kahl, volume 1, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Edições Tesouro Aberto, Belo Horizonte, Brasil, 2023. Hoje vamos ler o capítulo 2, Marcos. Tópico 1. Vendo Cristo como servo de Deus, da página 29 a 33. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1:1. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, 19 e 20. Oremos. Abre aspas. Querido Pai Celestial, como te louvamos e agradecemos por nos teres dado teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, quanto nos alegramos nele, quanto o apreciamos, como o amamos, como o adoramos. E agora, Pai, oramos pedindo que novamente, por meio de teu Santo Espírito, reveles mais ainda de teu Filho para nós, para que o conheçamos mais, para que o amemos mais e permitamos que ele nos possua mais. A ti sejam todo louvor e glória, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Fecha aspas. Toda a Escritura é divinamente inspirada ou, traduzindo de forma literal, toda a Escritura é soprada por Deus. O propósito dela é um só, revelar o Senhor Jesus Cristo, seja na forma de biografia, de história, de profecia, de poesia ou de qualquer outra. A Escritura tem um e somente um propósito, revelar Jesus Cristo. Por isso, quando a tocamos, devemos tocar o Senhor Jesus. E se lermos a Escritura e não tocarmos a palavra viva, nosso Senhor Jesus, então, perderemos todo o seu propósito. Já mencionamos anteriormente que o Evangelho segundo Mateus é biográfico, pois relata-nos a história de nosso Senhor Jesus. Contudo, é mais do que biográfico, é espiritual. Não é somente histórico, mas é uma revelação do Senhor Jesus para nós. Em Mateus, é-nos revelado que Jesus é o Rei de Deus. E quão diferente do conceito humano é o conceito divino de rei. Ele é rei porque é humilde. Ele é rei porque morreu na cruz. E ele nos está chamando para seu reino para que nós também sejamos participantes de sua natureza de rei. Agora vamos estudar o Evangelho segundo Marcos. Dos 4 evangelhos, é bastante provável que o de Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito. Contudo, na soberania de Deus, ele foi colocado em segundo lugar. E o de Mateus foi posto em primeiro na ordem do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus deseja que vejamos Jesus como Rei, a fim de que lhe prestemos obediência, lealdade e adoração. Em Marcos, é-nos dito que o Senhor Jesus é o servo de Deus. A palavra servo, na verdade, é escravo, e no entendimento humano, rei e escravo estão em oposição. Não podemos colocá-los juntos. Quando pensamos num rei, pensamos em alguém em posição elevada, cheio de autoridade, dando ordens, sendo obedecido pelas pessoas. Quando, por outro lado, pensamos num escravo, num servo, pensamos em alguém em posição inferior, não tendo direitos próprios, alguém que deve apenas servir e obedecer. Não conseguimos colocar essas duas coisas juntas. Mas, de acordo com o entendimento divino, esses dois, rei e servo, complementam-se, ou, podemos dizer, são um. Nosso Senhor disse aos seus discípulos, abre aspas, no mundo, aqueles que governam dominam sobre outros. Eles exercem autoridade sobre outras pessoas, mas entre vocês não é assim. Se vocês querem ser grandes, devem aprender a ser servos. Se vocês querem ser os primeiros, então devem aprender a ser escravos. Eu vim não para ser servido, mas para servir e para dar minha vida em resgate de muitos. Fecha aspas. Aquele que serve é o rei. O rei serve. Esse é o conceito divino e, naturalmente, na vida de nosso Senhor Jesus, encontramos o servo modelo. Ao abrir o Evangelho de Marcos, a primeira sentença que encontramos é, abre aspas, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fecha aspas.
Não encontramos nenhum registro de sua genealogia e não há nenhum registro de seu nascimento, como em Mateus. Não são mencionados nem genealogia, nem nascimento. Por quê? Porque quem se importa com a genealogia e o nascimento de um escravo? Um escravo não é nada, não é ninguém. E essa é a razão pela qual em Marcos não aparecem esses registros. A primeira sentença, abre aspas, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, fecha aspas, é o Evangelho de Jesus Cristo como servo de Deus, mas imediatamente está escrito, abre aspas, Filho de Deus, fecha aspas, é uma combinação estranha. Esse Evangelho revela-nos Jesus como escravo de Deus, como nada, como ninguém. No entanto, está escrito que ele é o Filho de Deus. Um escravo não é ninguém, mas o Filho de Deus está acima de todos. Aqui você vê que o escravo de Deus não é nenhum outro senão o Filho de Deus. Como isso é possível? Sabemos que isso é assim porque está escrito em Filipenses 2,7, que Cristo é igual a Deus, que partilha da própria natureza de Deus, porque ele é Deus. Isso, no entanto, não foi algo que ele se apegou, mas em lugar disso, esvaziou-se a si mesmo. Ele se tornou nada, ele se derramou. É claro que ele não poderia esvaziar-se de sua deidade, isso é impossível, porque ele é Deus, mas ele se esvaziou de toda a glória, honra, majestade e adoração ligadas à deidade. Ele se derramou para tornar-se nada, e então tomou sobre si a forma de servo, de escravo. Em outras palavras, ele assumiu a natureza de escravo e, sendo achado em semelhança de homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente a Deus, mesmo até a morte, e morte de cruz. Assim, aqui vemos que o Filho, que era igual a Deus, por amor à realização do plano de Deus, voluntariamente tornou-se nada e tomou sobre si a natureza de escravo. Ele colocou a si mesmo sob o governo de Deus, seu Pai, e lhe foi obediente mesmo até a morte e morte de cruz. Esse é o Filho servo. Em Marcos 12, há a parábola sobre certo homem que possuía uma vinha. Ele limpou e arrumou a vinha, e então arrendou-a a uns lavradores. Na época da colheita, enviou alguns servos aos lavradores para receberem os frutos da vinha, mas os lavradores os despacharam vazios. Ele então mandou outro grupo de servos, mas a estes os lavradores mataram. Ele enviou ainda mais servos, mas os lavradores os rejeitaram a todos. Finalmente o proprietário disse, abre aspas, eu enviarei meu único e amado filho, talvez eles o respeitem. Fecha aspas. Mas sabemos como terminou a história. Você lê que Deus mandou seu filho ao mundo como seu servo, porque o filho é o servo de Deus. Antes de prosseguirmos nesse estudo, gostaria de aplicar a nós mesmos o princípio do filho servo. Ninguém pode servir a Deus. Nenhum serviço é aceitável a Deus, a menos que tenha sido realizado pela vida do Filho de Deus. Em outras palavras, se desejamos servir ao Senhor, se queremos ser servos de Deus, não podemos fazer isso com a nossa vida natural, com a vida adâmica decaída. Mesmo com o melhor de nosso conhecimento, o melhor de nossas intenções, o melhor de nossas experiências, o melhor de nossa energia, se tentarmos servir ao Senhor a partir de nós mesmos ou com aquilo que somos, seremos totalmente rejeitados. Deus não vai nem pode aceitar o nosso serviço. Quantos há hoje em dia que estão tentando servir a Deus em sua própria sabedoria e força? Eles pensam que estão prestando um serviço a Deus, mas na verdade estão causando um prejuízo. Deus não aceita um serviço assim. Ele só é agradado quando servimos com a vida de Cristo em nós, com a energia do Espírito Santo e com a mente de Cristo. Assim, há um princípio básico aqui, o princípio do filho servo. Não se trata apenas de um servo que faça alguma coisa, mas você tem de ser um filho que tem a própria vida do filho, que tem a própria mente dele para servir o Deus, a quem servimos hoje. Aqui temos, portanto, o servo de Deus, o Senhor Jesus. Antes que Cristo viesse ao mundo, foi profetizado no Salmo 40, versículos 6 e 8. Abre aspas. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Fecha aspas. Isso é profetizado a respeito da vinda do servo de Deus. O Filho está escrito. Desculpe, irmãs.
a respeito da vinda do servo de Deus, o Filho. Está escrito, abre aspas, sacrifícios e ofertas não quisestes, fecha aspas. Isto, em certo sentido, é estranho, porque para o povo do Antigo Testamento, sacrifício e oferta são aquilo que Deus exige, mas em vez de sacrifício e oferta, diz, abre aspas, abristes os meus ouvidos, fecha aspas. No original, isso significa uma orelha furada, significa um escravo de amor de acordo com o Antigo Testamento. Apesar de ser livre, ele não deseja ir embora livre. Então o mestre toma aquele escravo, leva-o à porta e fura sua orelha. Assim ele se torna um escravo por toda a vida, um escravo de amor. É esse o significado desse salmo. Deus não deseja ofertas ou sacrifícios, o que ele realmente deseja é uma orelha furada. Abre aspas. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro, na Bíblia, está escrito a meu respeito, está profetizado a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade. Meu Deus é meu prazer, fecha aspas. O prazer de nosso Senhor Jesus, como servo de Deus que tem a orelha furada, é fazer a vontade divina, porque a lei de Deus está dentro de seu coração. Isso cumpriu-se plenamente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como se pode ver em Hebreus 10. Acabamos aqui, irmãs, o tópico 1.